Quero saudar todos os irmãos e amigos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Uma alegria, uma bênção podemos estar aqui mais uma vez reunidos. Hoje, dia de domingo, 3 de maio de 2020. Ainda estamos nesse período de isolamento e fazendo os cultos nos lares. Amém? E graças a Deus por isso. Deus tem um propósito nisso. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Salmo de número 107, a partir do versículo de número 21. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam sacrifícios de louvor e relatem suas obras com alegria. Os que descem ao mar em navios, marcando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clama ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Graças a Deus pela sua palavra. Amém? E eu quero, nessa oportunidade, compartilhar com os meus queridos sobre como lidar com as tempestades. As tempestades, elas na Bíblia simbolizam as dificuldades, as adversidades, os desafios, momentos difíceis que nós temos que atravessar e que vão acontecer em nossas vidas. Mas aqui hoje eu quero compartilhar como lidar com essas tempestades. No salmo que nós acabamos de ler aqui, no versículo de número 25, fala que é o Senhor, Ele que manda o vento e a tempestade. Mas também no versículo de número 29, diz que Ele faz cessar a tormenta, faz cessar a tempestade. Aqui nós podemos ver então que tempestades nem sempre são só naturais, elas podem ser mandadas por Deus. Mas também Deus pode repreendê-las. Agora tem uma coisa boa que eu posso dizer: a tempestade pode ser mandada por Deus, pode ser natural, ou pode ser até uma tempestade provocada pelo maligno. Todas essas Deus tem poder para acalmar ou para repreendê-las, para desfazê-las. Graças a Deus por isso, né? Então nós podemos ver isso aqui. E a tempestade não é só uma coisa natural. E para a gente meditar e a gente aprender um pouco dentro disso, nós vamos ver aqui 3 conceitos sobre as tempestades. Primeiro, as tempestades virão. Segundo, há diferentes tipos de tempestades. E terceiro, que é o tema dessa mensagem, como lidar com as tempestades, né? Então vamos ver aqui, por exemplo, esse fato de que as tempestades virão. As tempestades virão. Você pode repetir isso? Eu sei que você não acha muito interessante isso, mas isto é uma realidade. As tempestades virão. Elas virão para todos. Toda pessoa na vida, ela vai ter um momento que ela vai ver algum tipo de tempestade vir na sua vida. Pode ser de onde for, mas ela virá. As tempestades virão. Em Mateus 7, 24 ou 27, no Sermão do Monte, Jesus traz ali uma parábola e fazendo uma aplicação de um exemplo assim. Ele diz que todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E correram os rios, sopraram ventos, bateram contra aquela casa e a casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas também ali no texto fala: e tem aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, ele será semelhante ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. E correram os rios, bateram águas, vieram as correntes e compuliram contra aquela casa, e aquela casa caiu, porque ela estava edificada na areia. Nesse texto que Jesus fala isso, ele fala que a tempestade, as águas, as correntes, elas correm contra a casa de todos. Elas virão. O que faz a diferença é se eu e você estamos firmados bem no relacionamento com Deus e firmados na sua palavra. Isso que vai fazer a diferença. Mas as tempestades vêm para todos e elas vêm. A ênfase aqui é que as tempestades vêm. Em Isaías 43, 2,
diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Diz: quando passares pelas águas. Não está dizendo se passares pelas águas, está dizendo quando passares, porque nós vamos, a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo que nós vamos passar pelas águas, mas também ela está dizendo que eu estarei contigo, graças a Deus. Então, quando passares, né? E quando nós passarmos ali no texto, Deus está falando: estarei contigo, elas não vão te submergir. É sinal que eu posso te dizer o seguinte: quando você passar pelas águas, quando você passar pelas tempestades, saiba de uma coisa: elas virão sim, mas elas não virão para te destruir, elas não virão para acabar com você, elas virão para Deus mostrar o seu poder e a sua proteção, e para você também ter a oportunidade de mostrar a sua fé, a sua fidelidade para com esse Deus maravilhoso, todo-poderoso. Então, as tempestades virão. Jesus também, lá em João, no capítulo de número 16, versículo 33, ele disse: olha, no mundo tereis aflições. Ele está dizendo que vai vir tempestade, vai vir aflições, vai vir dificuldade, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo: apesar das aflições virem, apesar de virem as tempestades, circunstâncias contrárias da vida, tenha bom ânimo. Ele está dizendo para a gente ter bom ânimo em meio a essas circunstâncias. Ele não está dizendo para a gente ficar desanimado. Ele diz para a gente ter bom ânimo em meio a essas circunstâncias que vêm, né? Então, as tempestades virão. Agora vamos ver então os diferentes tipos de tempestades. É muito importante a gente saber discernir, entender os tipos de tempestades ou a origem de certas tempestades que a gente passa em nossas vidas, para também a gente saber como lidar com elas e como sair vencedor diante dessas tempestades. Vamos ler aqui a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, falando sobre um tipo de tempestade. Está em Marcos 4:35, diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo em uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Graças a Deus por esse texto também, relatando sobre esse tipo de tempestade, né? Essa tempestade aqui, nós podemos analisar e procurar entender. Será que ela veio de Deus? Será que ela veio do maligno? Ou será que ela veio naturalmente? De Deus certamente ela não veio. Por quê? Porque Jesus repreendeu ela. Jesus não é repreender uma tempestade mandada por Deus, mas essa tempestade não foi mandada por Deus. Também essa tempestade, nós olhando aqui para o texto, nós vamos entender que provavelmente ela também não era apenas uma tempestade natural. Poderia ser, porque tempestades ali assim aconteciam. Mas nós vamos entender aqui, olhando em Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 3, que essa tempestade ali, provavelmente ela foi provocada pelo maligno, por Satanás. E eu quero dizer aqui, já nesse tópico aqui, que esse é um dos tipos, um dos 3 tipos que eu estou compartilhando com você aqui, um dos 3 tipos de tempestades. E nós precisamos detectar isso. Vamos lá então, vamos olhar aqui em Marcos capítulo 5, versículo de 1 a 3, diz assim: e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. E o restante do texto, a maioria de nós conhecemos. Esse texto fala sobre o endemoniado gadareno, que os demônios que estavam nele eram legiões, mais de 6.000 demônios estavam dentro daquele homem. E aquele homem ali, se fosse medir as pessoas mais endemoniadas da Bíblia ou da atualidade, talvez ele batesse o recorde do homem mais endemoniado que tinha.
Mas o texto mostra que Jesus fez essa viagem, atravessou esse mar com seus discípulos, enfrentou aquela tempestade para ir até aquele lugar para libertar aquele homem. Jesus foi naquele lugar tão simplesmente para expulsar aqueles 6.000 demônios aproximadamente que estava dentro daquele homem. Jesus só foi lá por causa daquele homem, para libertar aquele homem e, claro, fazer dele um missionário, porque depois de liberto, ele queria ir com Jesus. Jesus falou: não, você vai para os seus, para os da sua família, e fale para eles como Deus teve misericórdia de ti e como grandes obras Deus fez na sua vida. E na verdade aquele homem se tornou um missionário, ele não apenas na casa dele, mas a Bíblia diz que ele saiu anunciando em toda parte o poder de Jesus, como ele liberta, como ele salva, né? Então, o que nós podemos aqui concluir? Que nessa viagem que eles fizeram de barco, essa tempestade, ela provavelmente foi provocada pelo maligno, pelas trevas, porque o reino das trevas bem sabia que Jesus, atravessando ali o mar, ele ia causar um grande dano no reino dele naquele lugar. Ele ia tirar o domínio, o poder dele sobre a vida daquele homem. Ele estava dominando ali, mas ele ia ser destronado, assim como Jesus tem feito na vida de muitos de nós e quer fazer na vida de muitas pessoas. Ele quer destronar o poder do inimigo. E quando isso acontece, quando Jesus está indo, ou quando nós estamos indo em nome de Jesus para libertar alguém, pode o reino das trevas querer fazer resistência, querer se levantar para resistir. Nós acreditamos, olhando para o texto, que essa tempestade ela foi levantada pelo maligno para fazer resistência, porque ele sabia que ele ia ter que sair, sabia que ele ia ser derrotado ali naquele lugar pelo poder de Jesus. E isso, irmãos, fala sim sobre esse fato, porque até mesmo nós vemos aqui na Bíblia que Satanás ele faz resistência na obra de Deus. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele escreveu que algumas viagens que ele quis fazer, Satanás o impediu. Satanás tentou e conseguiu impedir. Então Satanás ele faz resistência, né, no reino espiritual, porque ele sabe que nós vamos em nome de Jesus, e então ele tenta levantar tempestades, problemas, situações adversas, ventos contrários, para ele fazer resistência e não ser derrotado. Mas aqui nós estamos detectando, tem certos tipos de tempestade que são provocadas pelo inimigo, né? Mas vamos ver outro tipo de tempestade. Um outro tipo de tempestade está lá em Mateus 14, no versículo 22 até o 33, que diz assim, Mateus 14, 22, e diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Vamos ficar por enquanto nesse versículo aqui. A Bíblia está dizendo que Jesus logo ordenou que os seus discípulos passassem para outra banda. Mas na tradução original e em algumas outras versões, diz a Bíblia que Jesus compeliu os discípulos para passarem para outra banda. Uma outra tradução, uma outra versão trazida do original grego, ela diz que ele obrigou os discípulos a passarem para outra banda. É como que ele empurrou eles, ele forçou eles para passar para o outro lado. É interessante pensar nisso, porque não era do feitio dos discípulos, não era costume deles resistir a Jesus. Não era do costume deles Jesus ter que forçar eles para fazer alguma coisa. Quando Jesus mandava, eles faziam e pronto. Mas ali eles resistiram. Portanto, o texto diz que Jesus obrigou eles, forçou eles a estar passando para o outro lado. Por que isso? Eles eram pescadores experientes. Eles certamente já estavam olhando para o céu, estavam vendo a força do vento, detectando todas as circunstâncias ali naturais, e eles perceberam que ali poderia ter uma grande tempestade. Mas como Jesus forçou eles a entrar no barco, eles entraram, e a Bíblia diz que então eles entraram e eles seguiram. E interessante que Jesus dessa vez não foi com eles. Eles até devem ter falado, e agora ele se livra de nós, porque está mandando a gente para atravessar esse mar com esse tempo desse jeito, e ele mesmo não veio com a gente. Mas na verdade, Jesus nunca nos manda para uma missão para nos destruir, nos prejudicar. Ele tinha assim um grande plano na vida deles, e ele iria mostrar o seu poder, ia dar a eles um ensinamento ali também, para eles aprenderem como lidar com as tempestades e como exercer a sua fé. E ali então o texto diz que eles foram, eles seguiram. E diz aqui a palavra do Senhor no versículo de número 25, que na quarta vigília da noite, Jesus veio
caminhando em direção a eles por cima do mar. Jesus então vem ali e a Bíblia mostra que eles ficaram muito assustados, eles ficaram muito espantados ao ver Jesus caminhar por cima das águas. Mas aquela tempestade ali era uma tempestade natural. Tudo indica que não era uma tempestade provocada pelo maligno e nem Deus estava mandando aquela tempestade, era uma tempestade natural. Por isso os discípulos resistirem. Mas mais na frente nós vamos ver outros detalhes aqui dentro dessa passagem para a gente ver como lidar com as tempestades naturais. Porque tem tempestades na vida que são mandadas pelo inimigo. E tem tempestades na vida que virão mesmo, é natural. Agora também tem um terceiro tipo de tempestade, que é a tempestade mandada por Deus. Meu irmão, você talvez pensa, mas Deus manda tempestade? Deus mesmo manda tempestade. Se nós olharmos ali no profeta Jonas, no capítulo de número 1, no versículo de número 4, ali o texto diz que Deus mandou uma palavra para Jonas, para que Jonas fosse à grande cidade de Nínive para pregar a palavra do Senhor ali, profetizar naquela nação e chamar eles ao arrependimento. Jonas 1, versículo de número 4, diz assim, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade e o navio estava para se quebrar. Essa tempestade não veio do maligno nem veio naturalmente. Ela se formou porque Deus mandou aquele grande vento e formou aquela tempestade. Esse é um exemplo de uma tempestade provocada pelo próprio poder de Deus. Deus mesmo provocando essa tempestade. E a pergunta é, por que Deus envia essa tempestade aonde Jonas está? Por quê? Porque Jonas está fugindo, eu vou falar aqui, Jonas está fugindo do plano e o chamado de Deus para a vida dele. Jonas está se rebelando, Jonas está resistindo o mandado da palavra do Senhor específico para a vida dele. Olha, meu querido, minha querida, vale a pena nós não resistirmos ao mandado de Deus. Vale a pena nós obedecermos a Deus. Jonas ali, ele relutou contra a vontade de Deus. Deus mandou ele ir para Nínive e ele pegou uma embarcação, aquele navio, para Tarsis, uma direção totalmente contrária à que Deus queria. Quem sabe, meu querido, você que está ouvindo a palavra do Senhor, você está atravessando alguns tipos de tempestades, e elas não são mandadas nem pelo maligno e nem são tempestades naturais da vida. É um tipo de tempestade que eu vou te dizer um negócio, que nem adianta pedir oração para ela cessar, não adianta jejuar para ela cessar, não adianta fazer campanha. Eu vou falar. Esse tipo de tempestade, para ela cessar, eu vou já te mostrar aqui, porque nós vamos passar aqui para esse último ponto, como lidar com as tempestades. Esse tipo de tempestade aqui, ela é provocada porque a pessoa está em desobediência a Deus. E tem muitas pessoas que estão em desobediência a Deus, sabe que estão em desobediência, sabe o que Deus tem mandado, sabe qual foi o chamado ou o que Deus mandou, sabe o que Deus está falando na palavra, já é crente há muito tempo, já estudou bastante, alguns até são ensinadores da palavra, ou como eu, ensinadores, pregadores da palavra de Deus, ministros da palavra, que estudamos a palavra, conhecemos a palavra, mas às vezes não estamos obedecendo. Quem sabe você aí, você está aí num posicionamento e você está meio iludido, porque você sabe que está indo contrário a algumas coisas que Deus tem falado com você, que Deus tem te incomodado, Deus tem falado com você e você está resistindo. Cuidado que pode começar a vir um tipo de tempestade aí, para você pegar um rumo certo. Nós louvamos a Deus por essa tempestade na vida de Jonas. É certo que nem sempre Deus fazia assim não. Deus tinha um chamado, é um privilégio, um chamado para ir profetizar, pregar, fazer a obra de Deus, fazer o chamado de Deus. Só que Jonas disse, eu não vou, eu vou no sentido contrário. Aí Deus, diferente de muitos, Deus fez com que as circunstâncias, através dessa tempestade, concorressem de tal maneira que ele não perdesse nem o privilégio e nem esse compromisso de ir lá em Nínive e pregar a palavra de Deus naquele lugar. Deus fez isso. Jonas, por ele resistir à vontade de Deus, por ele se rebelar, desobedecer abertamente ao mandado de Deus, por conta dele fazer isso, eu vou te dizer um negócio,
ele inaugurou o primeiro submarino. Ele sim, um grande peixe que engoliu ele, na verdade não foi submarino nada, foi um grande peixe que engoliu ele, que ele aqui no texto, ele diz que esteve no fundo do inferno, estando dentro daquele peixe, ele sofreu ali, ele passou um problema muito grande por ele desobedecer a palavra de Deus, desobedecer um chamado, uma ordem clara de Deus. Quantas pessoas hoje já estão passando uma grande tempestade na vida porque eles resistiram à palavra do Senhor, eles resistiram a uma ordem de Deus, estão em desobediência aberta diante de Deus. Meu querido, examina-se a si mesmo, olhe para dentro de você, como você está indo? Tem alguma coisa aí que você está fazendo, tem alguma direção que tu está indo aí, que você sabe que está contrária à vontade de Deus? Olha, isso pode trazer uma grande tempestade sobre a sua vida. E tem pessoas que já estão passando uma grande tempestade e pede oração e nada resolve, e chora e clama e faz jejum, mas é preciso fazer uma coisa. O texto aqui diz, a palavra do Senhor aqui em Jonas diz, que então o problema era a desobediência de Jonas. E Jonas ali, ele já sabia o que Deus queria dele. E ele então se consertou. Ele se consertou. E a forma dele se consertar ali naquele momento não foi outra, senão que a Bíblia diz que ele fosse jogado no mar. E ele chegou para aquela tripulação toda e falou: olha, o problema sou eu. Me joga no mar, que essa tempestade vai acabar e vocês não vão morrer, senão esse barco vai quebrar mesmo, vai morrer todo mundo. O problema é que uma pessoa que causa um tipo de tempestade com a sua desobediência, não é só que essa tempestade vem sobre ela, o problema é que ela acaba atingindo as outras pessoas. Quantas pessoas estão em desobediência a Deus, está vindo uma tempestade e está atingindo as outras pessoas. Você, homem, você aí, pai de família, está em desobediência à palavra de Deus, está vindo uma tempestade terrível, você sabe o que você tem que se consertar, e essa tempestade está assolando todo mundo, está todo mundo sofrendo por causa de um desobediente. Por causa de um desobediente, quase todos de um barco quase morreram, passaram um aperto terrível. Quantas pessoas, se não bastasse o desobediente, ele sofrer, ainda faz os outros sofrerem, passarem medo, passarem sofrimento. Mas o texto fala aqui como lidar com isso, né? E o que foi feito é que Jonas foi jogado no mar. A raiz do problema era a desobediência de Jonas, mas Jonas agora fala: me joga no mar. E ali, com certeza, Deus era com ele naquele propósito ali de se consertar. E Deus então já deparou o grande peixe, capturou ele, corrigiu ele, ele teve que passar por esse processo. Ele foi corrigido ali, ficou 3 dias no ventre do peixe. E depois o peixe jogou ele lá na praia de Nínive, e lá então ele foi fazer a missão, ele fez a obra que Deus tinha mandado ele fazer, e o resultado que Deus queria, Deus fez acontecer um avivamento lá em Nínive através de Jonas, mas primeiro ele teve que passar por aquele problema, né? Então, para resolver o problema daquela tempestade, teve que mexer na raiz do problema. É o que a gente vê com o passar dos anos, é o que eu tenho visto como pastor. Com o passar dos anos, muitas vezes nós vamos lidar com pessoas que estão atravessando uma luta, uma tempestade tão grande na vida, na família, nas finanças, na vida espiritual, estão com a vida lá passando muita tempestade, e são pessoas que elas estão passando tempestades mandadas por Deus, porque são pessoas que desobedeceram a Deus, e essa tempestade que vem por desobedecer a Deus, é preciso mexer na raiz. E muitas dessas pessoas que estão passando essas tempestades, elas não querem admitir que o problema é a desobediência. Elas não querem se arrepender, elas não querem se sujeitar, se quebrantar, dar o braço a torcer, culpam a todos, culpa as pessoas, culpa o pastor, culpa a liderança, culpa o Brasil, culpa o novo presidente. Todo mundo é culpado da tempestade que ele está passando. Só ele que não se considera culpado daquela tempestade. Mas é preciso mexer na raiz. Aonde está o problema? É preciso se consertar, se sujeitar a Deus, pedir perdão e se consertar. Não adianta dizer: eu me arrependi e não se consertar, ok? Então é preciso se consertar. Tempestade vinda por Deus e a pessoa se consertar com Deus. Há outro tipo de tempestade, como lidar com ela? Nós vimos ali, também aqui nós vimos os tipos de tempestade, né? E como lidar com esses tipos de tempestades.
como lidar com a tempestade natural. A tempestade natural, Jesus ali, quando ele está ali, ele vem andando, eles começaram a gritar com aquela tempestade, ficaram muito desesperados ali naquele lugar, e então Jesus logo, diz a Bíblia que logo, imediatamente, ele falou: não tem mais, sou eu, tem de bom ânimo. Ele disse para eles terem bom ânimo, para eles não temerem, não terem medo. Jesus falou isso para eles, porque quando nós estamos passando tempestade na vida, seja ela natural, nós temos que ter bom ânimo. Ali naquele momento, quando Jesus falou: sou eu, não tenham medo, o apóstolo Pedro se levantou ali e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Se é o Senhor mesmo, manda fazer isso. E Pedro naquele momento teve fé para sair do barco, e Jesus disse para ele: vem. E então ele saiu do barco, ele começou a andar por cima do mar, andar por cima da tempestade. Olha que coisa tremenda. Ele teve fé para passar por cima da tempestade. A tempestade continuava, mas ele teve a capacidade de andar por cima das tempestades através da fé. Então, como lidar com esse tipo de tempestade que sempre vem, tempestades naturais da vida? É preciso ter fé e é preciso ter bom ânimo. Foi o que Pedro fez, teve fé, e Jesus disse: tenham bom ânimo. Só que tem um negócio, Pedro ele foi andando por cima das ondas, mas quando passou mais um tempinho, Pedro começou a olhar as circunstâncias, começou a olhar o tamanho das ondas, começou a sentir a força do vento, e então ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o tamanho daquela tempestade. E ali, quando ele fez isso, diz a Bíblia então que ele duvidou e começou a afundar. Meu querido, se nós estamos atravessando tempestade, ou se você já está tendo de Deus a graça, a ousadia de passar por cima da tempestade, é preciso você continuar olhando para Jesus, continuar colocando a sua fé em Jesus e na palavra que Ele te deu. Quando Ele disse para Pedro: vem, Ele garantiu que Pedro poderia vir, mas quando ele deixou de olhar para Jesus, quando ele esqueceu do poder dessa palavra e começou a olhar apenas para o tamanho das ondas, para a força do vento, e começou a se focar nisso, ele começou a afundar. Meu querido, é preciso ter o foco em Jesus. Se você está atravessando alguma tempestade, eu digo para você: fique focado em Jesus, porque Ele é aquele que pode te salvar. Ele é aquele que garante que no meio dessa tempestade você pode ter bom ânimo. E é isso que aconteceu ali. Então, como lidar com as tempestades naturais? Basta você ter fé e bom ânimo. Jesus não disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, em meio às circunstâncias, tempestades, tenha bom ânimo, olhe para Jesus, não fique olhando para a tempestade. Eu vou aplicar uma coisa bem atual. Nós estamos aí atravessando esse tempo de pandemia no Brasil e em vários países também, e muitas pessoas estão focando demais no tamanho dessa enfermidade, dessa pandemia, estão olhando demais para essa circunstância, estão o dia inteiro, quase 24 horas, olhando vendo o noticiário em televisão, e vendo um noticiário negativo, pessimista, e vendo estatísticas de quantos morreram, quantas covas que aquele cemitério abriu para os que vão morrer, e só ficam enchendo a mente disso, olhando só para isso, e estão deixando de olhar para a promessa da palavra de Deus, estão deixando de olhar para Deus, estão enchendo a mente apenas das circunstâncias e do pessimismo desse mundo. Eu te convido a lidar com essa tempestade, tendo fé na palavra de Deus, olhando para Jesus e tendo bom ânimo. Amém? Glórias ao nome do Senhor. E vamos aqui terminar falando como lidar com as tempestades provocadas pelo maligno, porque nós vimos aqui tempestade permitida ou mandada por Deus, tempestade natural que acontece naturalmente, e tem as tempestades mandadas pelo inimigo. Veja você, tempestade mandada pelo inimigo. Jesus aqui no texto que nós lemos em Marcos 4, diz que quando essa tempestade estava batendo, os discípulos chamaram ele, despertaram ele, pediram socorro. Senhor, não te importa que pereçamos. Diz a Bíblia que Jesus se levantou e ele repreendeu aquele vento e repreendeu o mar. Ele disse: cala-te, aquieta-te, e pronto, fez bonança, acabou-se com aquela tribulação toda, acabou-se com aquela tempestade toda, porque Jesus repreendeu aquela
tempestade. Meu irmão, meu querido, nós quando vemos uma tempestade que ela vem do maligno, o que nós temos, como lidar com ela? Nós temos que repreender ela. Se você for repreender uma tempestade que está vindo por causa da tua desobediência, uma tempestade mandada por Deus, não vai adiantar nada. Mas se ela vem do maligno, você tem que repreender. A que vem por Deus, porque você está errado, você tem simplesmente que se consertar, que se arrepender, ser humilde, se aquebrantar e se consertar com Deus. E a tempestade vai cessar. Mas essa aqui tem que repreender. Em Efésios 6:12 diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, e sim contra os principados, potestades, príncipe das trevas desse século, é contra o diabo. A nossa luta é uma batalha espiritual. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, como que nós vamos lidar com a tempestade mandada pelo inimigo? Nós temos que fazer resistência, temos que resistir. E em Efésios 4 fala, não deis lugar ao diabo. Mas em Tiago 4:7 diz, resista ao diabo. E como vamos resistir ao diabo? Vamos resistir na autoridade do nome de Jesus Cristo, que está sobre a igreja do Senhor, sobre cada cristão, cada crente fiel a Deus, tem essa autoridade sobre o maligno, e nós temos que resisti-la no poder do nome de Jesus. Paulo, lá em Filipos, quando ele estava lá fazendo a obra de Deus, plantando a igreja lá dos filipenses, Paulo, quando estava lá, veio uma mulher usada pelo inimigo, gritando atrás deles, falando algumas verdades, mas de maneira maligna, de uma fonte maligna. E a Bíblia diz, lá em Atos 16:18, que Paulo, perturbado com aquilo que a mulher estava falando, diz a Bíblia que ele virou-se para aquele espírito que estava na mulher, virou-se para ele e disse para ele, em nome de Jesus Cristo eu te mando, sai dela. E diz a Bíblia que na mesma hora ele saiu, no nome de Jesus. Então, meu querido, se a tempestade ela vem do inimigo, você tem que resistir em nome de Jesus, com oração, com obediência à palavra de Deus, você vai repreender. Amém? Se a tempestade é natural da vida, você precisa ter fé, bom ânimo, porque Jesus também, ele vai te dar vitória nessa tempestade. Agora, se a tempestade, como eu disse, ela vem de Deus, é porque você precisa fazer um conserto, se arrepender. Quem sabe você aí está precisando desse conserto, dessa transformação, precisa que essa tempestade cesse. Basta você tomar essa decisão, se consertar com Deus, vir para Deus, deixar as coisas que são contrárias à vontade de Deus, e você vai ver bonança na sua vida. Você vai ver que Deus mesmo, Ele mesmo, a partir desse momento, Ele vai ordenar que toda tempestade se acalme na sua vida. Amém? Que Deus possa falar forte ao seu coração e que você possa aprender com essa mensagem como lidar com as tempestades da vida, porque Deus é contigo e falou com você nessa oportunidade. Amém.